Bom, a ideia aqui é mostrar para vocês quais as diferenças, os prós e contras de dois tamanhos de aros, 26 e 29. Já está entrando no mercado forte esse ano, que eles estão lançando a linha 2014 das bicicletas, com aro 27,5. Então, na verdade, mostrar os extremos 26 e 29 pode te ajudar a entender o porquê, se vale a pena ou não ter um raio maior na bicicleta. A 29 começou por volta de 2008, 2009, com o Gary Fisher que inventou a 29er, tá? Que é a Trek, que a Gary Fisher faz parte da Trek. Começou com essa talvez moda ou não, a coisa pegou, e as marcas com essa história de soltar linhas de bicicletas a cada ano, em termos de marketing até foi interessante. Soltou 29, um monte de gente trocou de bicicleta, e com o meio do tempo viram que tinha alguns contras para determinadas pessoas, tá? Nem todo mundo tem um bom rendimento com uma 29, e aí agora chegaram nesse 27,5. Mas 27,5 te deixa para o fim. A ideia de mostrar aqui a gente tem dois aros aqui, um 26 e um 29, que em termos de aro, é o aro que é usado nas bicicletas de estrada. O que acontece com a bicicleta de estrada é que ela usa um pneu menor e com isso não chega a 29, tá? A mountain bike tem um pneu aí que tem uma espessura de 3 centímetros, aí que no raio total dá o 29. Então, a grande vantagem de você usar um raio maior é que o rolamento da bike, a dinâmica da bicicleta para velocidade é muito melhor, tá? E quando colocou isso para mountain bike, viu que para passar o obstáculo ela tinha ficava muito mais fácil, tá? Porque o ângulo de ataque, tá? A principal virtude de um aro maior, mesmo em 29, mesmo em mountain bike, é você ter um ângulo de ataque, o obstáculo ficar menor para a roda, tá? Eu fiz aqui um exemplo que é o seguinte. Tem um raio maior e menor, tá? O obstáculo é o mesmo, tá? A gente colocando um do lado do outro, tá? Dá para primeiro colocar o 26. O 26 está marcado aqui, tá? Ele sai com esse ângulo, ele faz essa rampa. Quando a gente coloca o aro maior, tá? A marquinha está aqui, ela vem cerca de 1,5 cm para trás, tá? E fazendo uma rampa, começando uma rampa mais suave, o ataque aqui, faz com que esse mesmo obstáculo, do mesmo tamanho, fique, entre aspas, menor para esse raio, tá? Na hora de passar aqui é mais suave do que quando você passa com uma 26 aqui, ela vai mais para cima, tá? Além disso, outra característica é o seguinte, você fica com um calçamento maior, né? Com um tamanho de pé maior. Com o pneu aqui, essa área do 26 chega a 6 centímetros. Então você tem essa tração do pneu com relação ao solo. Quando você muda para uma 29, essa área de tração chega a 9 centímetros. Tá? Então, são esses dois maiores ganhos do 29 em relação ao 26. O ângulo de ataque fica melhor, tá? Os obstáculos, entre aspas, ficam menores para uma 29, a tração do pneu em relação ao solo melhora. O que perde de início, já se sabia, é que a 29, pelo fato de o raio ser maior e o peso do pneu estar espalhado mais longe do centro, onde você está fazendo a força, torna o pneu mais pesado e, consequentemente, o arranque da bicicleta fica um pouco mais lento. Então, quando você pega uma 29 ou mesmo uma Speed, aquele comecinho é mais lento, tá? E depois você deslancha. Com a 26 isso é mais rápido, tá? E aí esse era o primeiro. Mas com hoje os câmbios que tem a relação de marchas e tudo mais, você acaba compensando isso facilmente nas marchas. Então isso é uma desvantagem, mas não era um problema em si. O problema surge para quem tem 1,70 m para menos, tá? Ou menos de 1,80 m até.
Quanto menor a pessoa, menor o quadro que a pessoa tem que usar, as adaptações que tiveram que ser feitas na bike para usar a 29 afetam muito mais o rendimento negativamente do quadro menor do que quem tem 1,80 m ou 2 metros de altura, que o quadro já é grande, aí a adaptação foi muito mais fácil. Se você pegar uma 29, você vai ver que essa distância aqui do pneu para o cano do canote é até menor, porque eles enfiaram o máximo possível que deu o pneu aqui para dentro, para não deixar que aonde você senta, a área de sentado do canote ficasse muito mais longe do que numa 26. Você vê que o 29 às vezes encaixa bem aqui dentro. Já vi quadros que o pessoal fez, né, que o pessoal faz uma curva aqui no cano do canote para que a área de sentar fique o mais próximo do eixo traseiro, aí tragam tudo. E aí esse triângulo aqui atrás tem que ser mexido. Se você observar, isso aqui numa 29 é muito mais angulado, para que essa distância em relação ao chão não ficasse muito diferente da 26, que é para manter, a ideia era manter a geometria que dá o rendimento na hora que você está fazendo uma trilha, tá? Então o que aconteceu? Por mais que eles adaptaram, essa altura aqui ainda fica 5% mais alto do que no A26, e o outro problema é que o ângulo aqui da frente, tá, do head tube aqui, ficou 6% maior do que o normal, tá? E isso afeta muito mais os quadros pequenos, tá? A bicicleta vai mais para trás, a pessoa não dá aquela tração, né? Quando você pega uma subida, quando você está com a frente muito mais levantada, fica muito mais complicado subir. Então a perda de rendimento em subida para quem é menor foi complicado. E nisso aí que surgiu a ideia do 27,5. Quem defende o 27,5 diz que ele consegue aliar algumas grandes vantagens do 29, tá? Diz que o ângulo de ataque não é tão diferente do mundo 29, perde-se pouca coisa. No entanto, a relação de tração e de peso é muito mais próximo do 26 e o ângulo, na hora de fazer a geometria, a bike ficou muito mais próxima do que é uma de 26 do que da 29, tá? E aí, ao mesmo tempo, conseguiu o ângulo de ataque da 29. Então quem defende diz que é esse meio. Mas basicamente entre 26 e 29, o que você ganha é no deslocamento, na hora que você pega uma inércia, você vai embora. Por isso que para cicloturismo a gente indica usar o aro 700, mas aí você usa um pneu misto, tá? Um pequeno, que você não tem compromisso com o desempenho, tá? Então para quem faz cicloturismo, a gente pega um estradão, depois que deslanchou, é uma maravilha você usar um raio maior. Agora, se você tiver numa competição, tiver que subir e ter que dar rendimento, aí pode complicar, tá? E ao mesmo tempo, para quando a gente está em cicloturismo, essa diferença de ângulo que vai fazer o rendimento da subida cair bastante, como a gente só está com o alforge, já vai andar 10 km por hora mesmo, então o contra da 29, mesmo para quem é pequeno, mas fazendo cicloturismo, não é tão grande assim. Se você for na Europa, principalmente, o cicloturismo na Europa é todo feito com aro 700, tá? Eles pegam as bicicletas de speed e adaptam para cicloturismo, tá? Aqui no Brasil, o que a gente faz é o contrário, porque a gente tem muito morro e muita estrada de terra, então a gente pega a mountain bike e adapta para cicloturismo, tá? Mas esses são os prós e contras do 26 ou 29, tá bom? É isso aí.